E o traíra do Silas Malafaia, hein? Nessa eleição de São Paulo, todo mundo já foi taxado de traíra. Nicolas Gayer e agora Silas Malafaia. Pode ficar tranquilo que eu não vou passar pano para erro de ninguém. Quem acompanha aqui sabe muito bem que eu coloco o dedo na ferida mesmo, não quero nem saber, nem de inscrito, nem de seguidor, nem de like. Se você gostou do meu trabalho, você dá like, você compartilha e você apoia. Se você não gostou, meu amigo, porta da rua, serventia da casa, eu sempre agi assim e tenho pago um preço amargo por isso. Mas, no final das contas, eu acho que é isso que vale a pena. A gente vem para a internet para dar uma opinião e para fazer chegar os dados, os fatos, até as pessoas que estão meio que cegas em tiroteio, sem saber direito de onde que veio tanto tiro, porrada e bomba. Nesse vídeo eu vou trazer alguns trechos da entrevista do Silas Malafaia e já vou avisando logo para vocês. Eu vou fazer parte da turma do Deixa Disso, porque, na minha opinião, Silas Malafaia caiu na conversa de motoboy de treta. Tá nítido que ele não sabia o que ele estava falando, estava cansado, estava esgotado e meteu a boca no trombone. A única ressalva que eu faço aqui é por que ele teve que meter a boca no trombone lá na Mônica Brega. Também vamos falar de efemérides que não são tão efemérides assim. Vamos falar de Monark, vamos falar também sobre o famigerado voto nulo, branco e abstenção que alguns grandes apoiadores de Marçal estão defendendo, ou abertamente, a gente tem imagens, ou nas entrelinhas. Então fica comigo até o final desse vídeo, deixa o like logo agora que você ajuda o canal, compartilha aí nas suas redes sociais, nos grupos de Telegram e Zap, e se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dá essa chance pra gente. Se você já é de casa, dá uma revisada aí. O excelentíssimo ministro Flávio Dino condenou o Monark a 1 ano e 2 meses de prisão por tê-lo chamado de gordola. Ao que o Eli Vieira, lá no X, que afinal de contas já teve autorização para voltar, a gente só não viu isso ainda na prática, isso aí é print, tá, gente? O Eli Vieira falou o seguinte, ó: Flávio Dino é magro, guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força, citando a nova língua da obra de George Orwell, de 1984, onde o governo mudava o sentido das palavras para que você não entendesse direito o que era crime, para ficar muito mais fácil para o governo te prender pelo que ele quisesse. Então, é isso que nós estamos vivendo. É a democracia, meu bem, que avança com força e com vontade. Pois é. Vamos chegar na famigerada entrevista do Silas Malafaia. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Existem pessoas que usam o mesmo expediente da TV Goebbels e seus afiliados. Vocês lembram na época que nós começamos aqui na internet, onde tudo era mato e a gente fazia cortes para provar a verdade diante de um fuzuê de mentiras? Quando acusavam Bolsonaro, por exemplo, disso ou daquilo, e a gente tinha provas que ele não era, aí a gente fazia aquele cortezinho e trazia para as pessoas verem que era mentira o que a mídia porca estava falando, lembram? Então, e aí aparece o Pablo Marçal e faz exatamente o contrário que a direita conservadora sempre fez nas redes sociais. O pessoal do Pablo Marçal faz cortezinhos enviesados para mudar o sentido daquilo que a pessoa falou. E isso aconteceu na entrevista do Silas Malafaia. Por que está todo mundo revoltado na maior parte da situação? Porque o cortezinho que viralizou foi esse aqui, ó. Agora, como é que o senhor define a atitude dele? Covarde, desonesto? A atitude dele, covarde, omisso, se baseia em redes sociais, não quer se comprometer, fica em cima do muro, sabe? Para ficar bem, sabe com quê? Com seguidores. Ficar bem com seguidores. Então, por isso que eu elogio o Tarcísio. Essa é a posição de um líder. Líder não fica atrás de seguidor. Líder, a palavra líder vem da língua vinque. Significa o capitão de um navio, o cara que dá rumo. Como é que um líder, o cara foi presidente da República, é o líder, é o maior líder da direita, ô Mônica. Eu estou falando verdades aqui, você sabe e conhece. O maior líder da direita dá sinais dúbios, confusos, sabe? Quer? Vou apoiar? Nunes? Marçal? Então, o presidente Bolsonaro nunca fez isso.
Teve um momento do vídeo que ele fala também, né, acusando o presidente Jair Messias Bolsonaro de não ser um grande líder, porque o líder não fica atrás da rede social, ele não fica atrás do povo, ele vai à frente do povo. Aí tem muita gente comentando que, porque Silas Malafaia não entende que Bolsonaro ouve seus eleitores. Gente, não foi isso que Malafaia quis dizer. O que ele quis dizer é que um líder vai à frente, ele está sempre à frente de seus liderados e que, no entendimento de Silas Malafaia, por algum motivo que eu ainda não consegui descobrir, Bolsonaro não estava à frente. Bolsonaro, por exemplo, não apoiou o Nunes. E Bolsonaro apoiou. Bolsonaro fez vários vídeos. Nas redes sociais de Bolsonaro tem vídeos. Nós temos vários posts. Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, todo mundo apoiou o Nunes junto com o Jair Messias Bolsonaro. Agora a gente tem que se perguntar o que fez o Malafaia virar essa chave de anteontem para ontem. Porque eu tento me colocar no lugar das pessoas. Quando o Nicolas foi chamado de traíra, eu vim aqui para esse canal pontuar que também me colocaria no lugar dele. Quando o Gayer veio com aquela coisa do não eleja PSD, eu também vim aqui para essas redes tanto questionar quanto me colocar no lugar dele. Por que eu vou fazer diferente com o Malafaia? Que é, sim, um apoiador de primeira hora do presidente e ninguém pode negar isso. O que aconteceu de anteontem para ontem para nós termos um Silas Malafaia com quem? Logo com quem? Com Mônica Brega, o alto-falante da mídia podre. Eu não sei. Parece que Ricardo Roverã conversou com ele e não é nada disso que todo mundo pensa que está entendendo e nem nada disso de que Silas Malafaia traiu Jair Messias Bolsonaro. Então, esse trecho que você ouviu agora foi o trecho que viralizou, que os Marsaletes maldosamente fizeram o corte. Colocaram lá, urgente, agora, Silas Malafaia traiu Bolsonaro. Ele, inclusive, nesse trecho mais para frente, comenta sobre o quiprocó que aconteceu lá em Curitiba. O que nós tivemos em Curitiba? Nós tivemos a Cristina Grêmio. Não faz isso comigo, Gazeta do Povo. O que aconteceu lá? Eduardo Pimentel e Paulo Martins como vice. O Paulo Martins é do PL e o Eduardo Pimentel é do PSD. E veio a Cristina Grêmio do PL. Peraí, na cabeça do Silas Malafaia, que não deve ter sido informado dos pormenores do que aconteceu em Curitiba, como que a gente está fazendo campanha não eleja PSD e lá em Curitiba, sendo que tem uma candidata que foi para o segundo turno purinha, partido puro, legenda pura, PL, o Bolsonaro vai apoiar um vice que não manda em nada, segundo palavras do Silas, e um prefeito do PSD que a gente está fazendo campanha para não votar. Tá, tudo bem, o Gayer e o Nicolas vieram a público, a gente sabe que existem localidades que o PSD é exceção, e é mesmo. Lá em Curitiba deve ser um caso desse. Por quê? Porque o Paulo Martins, que pelo que eu conheço não se submeteria a ser vice de um cretino, então deve ser uma exceção. Acontece que, ganhando o PSD, isso dá força para continuar o quê? Zero impeachment de Alexandre de Moraes, porque vai dar força para o PSD. E tem algo também que eu quero conversar com você a respeito desse assunto. Mas se você volta um pouquinho na entrevista do trecho que viralizou, você vai encontrar isso aqui. Olha o que o Silas Malafaia fala do Bolsonaro. Eu não posso mostrar conversas porque eu seria leviano, mas eu vou dizer para você, nesses últimos 15 dias, eu bati em Bolsonaro com tanta força no Zap, e sabe por que ele não me bloqueou? E por que não me xingou? Porque ele reconhece. Não, porque ele é homem. Esse negócio de, por causa de uma bronca ou um mal entendido, bloquear e deixar de seguir, é coisa de moleques. E eu sou um cara honesto, sou um apoiador de primeira hora. Isso defendi ele nos momentos mais cruciais de crítica. Ele estava chorando depressivo em Mambucaba, perto de ser preso. Liguei para ele e falei, vai ficar chorando aí? Vamos pra rua, cara. Ele chorou 5 minutos comigo no telefone, antes de abrir a boca. No visor como eu tô com você. Falei, não... Porque com medo de ser preso? Atenção agora. Hã? Medo de ser preso?
Não é mesmo. Eu estou dizendo, ele estava depressivo porque as pessoas em volta dele foram tudo presas. Para mim, isso aqui é o que basta. Na verdade, o que Silas estava falando? Ele não estava falando Bolsonaro Bolsonaro é um frouxo, covarde, isso e aquilo. Ele estava contando o teor de uma conversa dele com Bolsonaro, em que ele falou: a impressão que você me passa é isso, 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 isso e isso. Vambora, para de chorar, levanta agora. Teve uma coisa que a Bárbara ontem falou que me pegou na veia. O Silas Malafaia não tinha o direito de expor isso ainda mais num programa de Mônica Bergamo. Ponto. Ele expôs a intimidade de um homem que bateu um papo num momento de desabafo com o seu líder espiritual. Certinho, certinho. Foi Malafaia que fez o casamento de Bolsonaro. Num outro ponto, também é importante que você guarde em perspectiva que essa coisa de Silas Malafaia apoiar Tarcísio e elogiar Tarcísio, todo mundo está dizendo, imagina, Silas Malafaia já está vendo 2026, eu vou falar disso já já. E ele já está debandando de Bolsonaro para Tarcísio, tá? Isso, gente, é achismo de quem está interpretando. Eu interpreto assim? Não, porque o Silas Malafaia, nessa entrevista, ele foi muito categórico. Ele estava falando do comportamento de Bolsonaro nas eleições de São Paulo e Tarcísio nas eleições de São Paulo. O resto, meu amigo, é só achismo de quem está interpretando. Certinho, certinho. Aí, eu queria que vocês entendessem o mais rápido possível que essa turma do Marçal é expert em fazer os cortezinhos tendenciosos que é expediente de mídia podre e TV Goebbels. Coloque isso na sua cabeça. Quando sair um cortezinho viralizado, vai ver o teor, vai ver o que está ali, vai ver o que significa. Porque numa parte da entrevista, a Mônica fala assim, o senhor perdeu o respeito por ele? O que Silas Malafaia fala? De maneira alguma. Isso eu aprendi com meu pai e com meu sogro. Você não pode julgar o homem em sua totalidade por um erro que ele cometeu. Isso é ser traíra, gente? Sinceramente, isso é ser traíra? Não. Para mim, teve um motoboy de treta nesse meio, turvou a comunicação. O Silas disse que deixou mais de 30 áudios para Bolsonaro. O Bolsonaro não respondeu. E eles não conseguiram estabelecer a comunicação. Para mim, foi isso. Você pode pensar o que você quiser, tá? E aí, o Altair é um dos centenas que estão dizendo assim, ó, vamos dar um recado a esse mala sem alça, eu não sigo mais. E aí, colocando ali para deixar de seguir Malafaia. O que eu coloquei? Jair Bolsonaro jamais deixará de seguir Malafaia por ter levado uma bronca. É isso que separa os homens dos meninos, dos moleques. Por favor, assistam o vídeo inteiro. Vocês estão sendo enganados. E ainda coloquei o seguinte, ó. O Rodrigo Constantino tá nessa de Marçal, ó, há muito tempo, tá? Quando saiu o cortezinho tendencioso do Silas Malafaia, ele postou na rede social dele, eu já posso criticar o Silas ou eu também vou ser taxado de sei lá o quê? Pode, eu coloquei lá na rede dele, pode, desde que você assista a entrevista inteira para você entender o contexto e não se basear em cortezinho miserável de Marsalete. E aí já tem o pessoal interpretando o seguinte, ó, Kassab avisou, Lula reeleito e só depois de 2030 o tucano Tarcísio vai salvar a democracia com muitas aspas. E isso com a ajuda do Silas Malafaia. Tá tudo tranquilo dentro das 4 linhas do sistema, gente. Ele tá falando dessa reportagem que saiu aqui, ó. Tarcísio deve se fortalecer para 2030, pois encarar Lula nunca é fácil. Tá. Então, o que Kassab está falando? Que em 2030, em 2026, vai dar Lula na cabeça. E óbvio que ele vai ajudar. Ninguém toca no nome de Jair Messias Bolsonaro. Mas por quê? Vamos tentar analisar sem paixão? Bolsonaro tá elegível?
Hoje, na data dessa matéria, Bolsonaro está inelegível. Ele está fazendo uma previsão, de acordo com o coração piludo, desgramado dele, da conjuntura atual do dia de hoje. Bolsonaro está elegível? Não está. Certinho? Então você tem que colocar isso em perspectiva para você também. Tire da sua cabeça. Não, Silas Malafaia mudou, agora Silas Malafaia vai apoiar Tarcísio para 2026, aí o Kassab já, né, definiu, não é 2026, Tarcísio vai se cacifar para 2030, e lá em 2030 Tarcísio ainda vai enfrentar Lula. Mas por que ele está dizendo isso? Porque Bolsonaro está inelegível. Até segunda ordem, a nossa realidade é exatamente essa. Então vamos calmar os ânimos. Aí eu volto ao mesmo Rodrigo Constantino, que foi Marcelete, né, nos últimos tempos. Meu Deus, quanto tempo de vídeo. Tá, ainda tem um tempinho. Foi o Marcelete de última hora, e quando a Marina Silva declarou o apoio ao Ricardo Nunes, o Rodrigo Constantino falou, boa, voto nulo nada, é voto anticomunista, anti-Boulos e no Melo Araújo, voto no Melo Araújo. O objetivo continua sendo o mesmo, impedir que o invasor psolista de ser prefeito de São Paulo. Nunes não empolga ninguém, mas Boulos assusta muito mais. E aí teve muita gente dizendo que Marina está pouquíssimo preocupada com as crianças, porque, afinal de contas, na gestão de Nunes, tinha, pelo menos, que ele tirou um monte de coisa de bate-pronto da agenda transgênero e blá, 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 blá. Então, o Marcelete, que quer fazer que você fique pé da vida com Nunes, também quer fazer com que você fique pé da vida com Marina, como se Boulos tivesse mais preocupado com as criancinhas de São Paulo do que Marina Nunes e o Coronel Melo, com apoio de Bolsonaro e com acordo com o PL. Certinho? Certinho. Então, fiquem atentos. Aí, nós temos uma declaração do Pablo Marçal, que deu uma coletiva ontem a respeito desse assunto. Eu poderia ficar pelo menos uns 2 dias aqui trazendo as entrelinhas, as incongruências, e ele mesmo se desdiz de 5 em 5 minutos. Mas eu separei só essa parte que eu julguei muito importante. Olha só. E aprisionar a mentalidade das pessoas. Eu sou uma pessoa para libertar a mentalidade das pessoas. Então, em relação... Gente, tá bem baixinho o áudio, tá? Põe aí o fone de ouvido, que se eu aumentar um pouco mais vai dar aquela reverberação aqui que vocês conhecem. Os votos, todos os 1.719.024 pessoas que registraram 28 na urna, fiquem em paz para seguir seus corações. Ou seja, ele deixou todo mundo em paz para seguir seus corações. Ele não apoiou o Nunes. Ele não apoiou. Então, publicamente, aqui numa coletiva de imprensa, ele fala: fiquem em paz para seguir os seus corações. Mas existe um outro bolsonarista, um outro Marcelete de primeira hora, que não está muito falando a mesma linguagem do Marçal, e já eu vou explicar para vocês por quê. Antes eu vou contar para vocês quem cuida da minha pele, que é o Sinata Gotas, porque para aguentar a política no Brasil todos os dias, 365 dias por ano, às vezes 14 horas por dia, tem que ter uma pele, meu amigo, preparada para receber pancada. E você, que é mulher principalmente, sabe que nossos hormônios nos ajudam muito, né? Principalmente ajudam a gente depois dos 40, principalmente. Então, o Sinata Gotas é que tem caminhado comigo desde outubro do ano passado, vai cravar aqui 1 ano, tá? Dia 28 de outubro faz 1 ano que eu uso o Sinata Gotas e eu estou cada vez mais surpresa com o efeito cumulativo desse produto magnífico, que é 100% natural, sem contraindicação, registrado na Anvisa, que ajuda a amenizar rugas, linhas de expressão, bigode chinês, pé de galinha e promove uma hiperidratação na sua pele. Por quê? Porque ele trata a sua pele de dentro para fora. É uma bomba de vitaminas que vão cuidar da saúde da sua pele. A gente tem que combinar. Pele saudável não tem jeito de ser feia, gente. Então, o link que eu deixo para você, tanto na descrição quanto no comentário fixado, traz você até essa página, onde você vai ter todas as informações complementares. Tem outros depoimentos também. Minha mãe está usando, a comadre dela, está todo mundo muito satisfeito.
aqui os componentes ativos registrados na Anvisa e aqui os nossos combos. A gente sugere sempre o combo de 3 meses de tratamento, que a partir de menos de R$30 na parcela, você já garante 3 meses de tratamento, frete grátis para todo o Brasil e um pote de ácido hialurônico para potencializar aí a fórmula do Sinatra Gotas, que a gente manda de presente para você. Eles aceitam todas as bandeiras de cartão de crédito, mas você também pode pagar no boleto, inclusive parcelar no boleto, tá? Consulta o site para saber as condições e também pode pagar no Pix. Então, o link na descrição e no comentário fixado. Eu já estou preparando a minha pele para o verão, porque eu sou rata de praia. Eu sou daquelas de torrar no calor de 40 graus. É essa a vida que eu pedi a Deus. E para isso, e mais a política brasileira, haja saúde da pele. O Sinatra Gotas pode te proporcionar tudo isso, tá bom? Então tá, vamos até o canal do Fala Glauber. Olha que belezura que nós vimos lá. Que de repente uns 33, 34. O Boulos, de repente, ali uns 37. E tá aí o segundo turno. E o restante é distribuído aí entre Datena, entre Tabata. Só que o Marçal chega, ganha uma massa de voto do Nunes. Peraí, que já vai vir. Ficou puto com o apoio do Bolsonaro, ficou puto com o apoio do Tarcísio. Ganha uma parte de apoiador de voto do Boulos, que é o voto da favela. Pela forma dele de se comunicar, pelo jeito dele, né? Passa ali uma imagem de um cara que veio da quebrada, que prosperou. Agora, ganhar a eleição contra essas duas máquinas, qual é o sentimento da nossa audiência, mano? Agora. Ou Eric? Então, Glauber, o sentimento, quando você tira o retrato desse momento, faz parecer até que as pessoas vão votar no Boulos para não ver o Ricardo Nunes ganhar. É o seu retrato. É isso que nós estamos vendo nas redes sociais. Se você não está vendo isso, é porque você está dentro de uma bolha. Porque lá nas minhas páginas, por exemplo, eu estou vendo uma grande quantidade, uma profusão de... Já que não tem mais ninguém de direita para ser eleito, eu vou votar nulo, porque não me interessa. Ou seja, se 1.700.000 eleitores que votaram no Marçal votarem nulo ou em branco, você sabe quem leva, né? É claro que o Boulos leva. E claro que o sistema está preparado exatamente para promover isso. Mas não só o Glauber, não. Inclusive ontem, gente, eu assisti um vídeo do Fala Glauber, e aqui eu queria falar diretamente com ele, né, Glauber? Setembro inteiro. Vem aqui, Marsalete. Conversa aqui comigo. Oh, meu Deus, tem que entrar um comercial, claro. Minha vida é fácil? Minha vida não é fácil. Vamos lá. Vem aqui, Glauber, vamos bater um papo aqui comigo. Vem cá, bonitão. Você é bonitão. Vem cá, bonito. Ontem eu assistindo um vídeo seu, um corte, no finalzinho você falava, já que não tem ninguém de direita para ser eleito, que se dane, vamos promover o nulo ou em branco. E aí, eu resolvi depois fazer um recorte desse vídeo. Quando eu voltei no mesmo vídeo, esse finalzinho tinha sido removido, como num passe de mágica, sabe? Tipo o Mr. M, sumiu. Aí eu queria saber de você, Glauber. Você pregou o voto nulo e branco para São Paulo? Conta aí para mim. Não é só o Glauber, não. Vamos ouvir o grande Pavinato, aquele menino que estava junto com o pessoal que ajudou a implementar, abastecer e estabelecer o inquérito do fim do mundo contra os bolsonaristas e conservadores de primeira hora daquela época, em 2019. Vem comigo, olha o que o Pavinato fala. Imagina, Dani, o eleitor do Marçal não vai votar no Boulos. Eu acho que isso é uma hipótese impossível. Muita gente pode falar, eu vou anular. Eu vou anular. Eu sugiro não anular, eu sugiro votar em branco, né? Porque aí você não vota para... Tá bom? Tá bom pra você? Ele diz, eu sugiro que você vote em branco, que aí você não vota pra ninguém. Isso não interessa. Se não tiver os eleitores que ficaram encantados com o Mr. M de mentiroso, o Boulos vai levar. Aliás, com muita facilidade, diga-se de passagem. Então,
o Marçal vem a público, faz uma coletiva de imprensa e diz assim: vocês votem com o coração de vocês são livres para votar. Mas será, e aqui é uma suposição, pelo menos é o que parece, é uma análise da conjuntura, que Marçal não estaria por trás desses grandes líderes promovendo o voto branco e nulo? Deixa aí nos comentários para mim o que você acha. Nós avisamos que ia acontecer isso, mas enfim. E para encerrar aqui, quase encerrando, eu disse, lembram quando o MBL pregou voto nulo porque Bolsonaro e Lula eram a mesma coisa? Vocês lembram? Aguarde, Marçal. Você terá o fim do MBL. Porque essa direita conservadora você não engana. A sua flauta mágica não encanta a gente. E para encerrar mesmo, teve uma apoiadora lá no nosso grupo privado que ela postou esse cartaz e eu achei fabuloso. E aqui eu deixo para o Glauber, para o Pavinato e para os Marçaletes de primeira hora que estão pregando voto nulo e branco. A formiga com raiva da barata votou no inseticida e todo mundo morreu, inclusive o grilo, que se absteve do voto. Por hora, é isso. Agora eu quero saber a sua opinião. O que é que você está achando disso tudo? Você acha legítimo que o Marçal fique fomentando voto nulo e branco por aí? Ele negociou, ele está tentando negociar o seu apoio a Nunes. Você tem que fazer isso, 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 isso e isso. Eu, no lugar de Nunes, faria como Bolsonaro e como Valdemar. Pegue o seu apoio e mande para a tonga da mironga do Cabuletê. Marçal, enfia seu apoio onde você quiser. E eu não estou aqui desmerecendo os eleitores do Marçal. Nós precisamos dos eleitores do Marçal e não do Marçal. E eu falo claramente, mentiroso, e eu não confio nele. Agora, eu preciso que o Marçal diga para o seu eleitor votar no menos pior, no menos trágico, para São Paulo. Eu achei que a direita não tivesse dono. Eu achei que as pessoas não fossem gado e que tivessem liberdade para decidir o que é melhor para a cidade que eles vivem. Ficando por aqui, te pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você já é inscrito, né? Se você não é, se inscreva, ative o sininho, compartilhe aí com todo mundo. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix. É doarpravaleria@gmail.com. Qualquer quantia é extremamente necessária e bem-vinda, principalmente início de mês, que as coisas ficam muito complicadas por aqui. E na descrição eu sempre deixo uma conta bancária, 2 contas bancárias e uma conta no PayPal para você que acompanha a gente de fora do Brasil, tá bom? Vamos para os comentários? Vamos se tapear? Vamos? Bora!